Olá, tudo bem? Agora quero que você pegue uma caneta, um papel, a Bíblia e a lição. Pegue a sua lição também, porque o estudo de hoje é extraordinário. Vai mexer com o seu coração, vai mexer com a sua vida e vai abrir os seus olhos contra os enganos espirituais que tem por aí. Prepare-se para o estudo de hoje e vamos juntos entender as profecias do Apocalipse. Aqui, exatamente em Isaías capítulo 28, verso 10, nós encontramos o segredo de como entender as profecias. Você viu que no estudo anterior ficou no ar a seguinte pergunta: como entender as profecias, já que não se entende como se lê? Ouça e leia o que está escrito em Isaías 28, 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Percebeu? É fácil. A profecia se entende exatamente assim, um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Em outras palavras, a Bíblia Sagrada não é um livro de história como os livros de histórias que tem por aí, seculares. Não, a Bíblia é um livro diferente. Aqui você não vai encontrar um índice, onde você encontra os temas e as respostas, tudo numa página. Por exemplo, eu quero saber sobre a morte. Então você vai aqui no índice A, B, C, D, M, morte. A página 1500. Aí você vai na página 1500, está lá tudo sobre a morte. Não, na Bíblia você não vai encontrar isso. A Bíblia não é assim. Para você saber sobre a morte, terá que ler um versículo em Gênesis, outro em Êxodo, outro em Eclesiastes, outro em Jó, outro no Apocalipse e outro em João. Ou seja, é exatamente como diz Isaías, é um pouquinho aqui e um pouquinho ali, comparando um texto com o outro, e um vai explicando o outro. É dessa maneira, como um quebra-cabeça, que a gente começa a entender as mais incríveis profecias da Bíblia Sagrada, sobretudo de Daniel e do Apocalipse. Falando em entender a Bíblia um pouquinho aqui e um pouquinho ali, vamos fazer um teste agora no nosso programa? Vamos fazer um teste agora no nosso estudo? Prepare-se para isso. Eu vou abrir a Bíblia aqui em Apocalipse 12, verso 1, e vou te mostrar exatamente que a profecia não se entende como se lê. Bem aqui, ó, Apocalipse 12, 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Viu? Eu pergunto, existe uma mulher assim? Claro que não, né? Você já viu na sua cidade ou no seu bairro uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça? Não. Então, a profecia não se entende como se lê. Enquanto toda a Bíblia se entende como se lê, a profecia não. Tem mais. Vamos dar uma olhadinha agora em Apocalipse 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Aqui temos um outro problema, uma revelação, um texto que fala de um bicho, de um dragão, de uma besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, e que sai do mar. Imagina se isso fosse literal. Imagine se realmente fosse surgir do mar uma besta desse jeito. Seria terrível, não seria? Percebe que a profecia não se entende como se lê. Mais um exemplo, o 12 e agora o 13. E tem mais. Dá uma olhadinha também em Apocalipse 7, verso 1. Diz assim: depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Imagina, 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos. Primeiro problema, a terra não é quadrada para ter 4 cantos. Segundo problema, os anjos aparecem segurando os ventos. Cá entre nós, dá para segurar o vento? Não dá, vou tentar, não dá para segurar o vento. Então, como o Apocalipse diz que os anjos estavam segurando os ventos? Percebe que é uma linguagem simbólica, uma linguagem profética, figurativa. Assim você viu o capítulo 7, o 12 e o 13, mas tem mais. Vamos dar uma olhadinha em Apocalipse 17, capítulo 17. Vamos pegar aqui Apocalipse 17, pega a sua Bíblia. Agora quero falar com você. Pega a sua Bíblia, pega a sua lição, pega o seu caderno, sua caneta. Apocalipse 17, verso 1.
Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Imagina isso. Sobre muitas águas. Aqui a Bíblia está mostrando claramente a nós uma outra mulher sentada sobre as águas. Só que essa mulher é uma meretriz. Essa mulher é uma prostituta. Essa mulher é estranha. São 2 mulheres, uma no 12 e a outra no 17. O que tudo isto quer dizer? O que tudo isto significa? Essa é a pergunta. E a resposta está aqui. Para você saber tudo sobre o futuro, para você ter segurança sobre a sua vida espiritual, para saber se o caminho está certo ou errado, é aqui. Temos que ler aqui. Então temos várias palavras, temos uma sequência de palavras. Vou dizer algumas. Animal, mulher, ventos, águas, um dia, cauda, coroa, estrelas. Podemos colocar assim, anos, dias. Tem outras palavras, quer ver? Eu vou citar uma para você aqui, ó. Olha só, Apocalipse 12. Olha quantas palavras nós temos aqui. Eu falei mulher, falei uma série de coisas, mas veja essa palavra aqui, ó. Um dragão, Apocalipse 12, ó. Um dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, tem uma cauda que arrasta a 1/3 parte das estrelas. Você viu? Dragão, cauda, estrelas, tudo num capítulo só. O que isto significa? Vamos por partes. Primeiro, o que quer dizer animal em profecia? A resposta está aqui em Daniel capítulo 7. Daniel 7, verso 1. Aqui diz: no primeiro ano de Belsassar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos, quando estava no seu leito, e escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Agora verso 17, diz assim: esses grandes animais que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Pronto. Deu para entender que na profecia, animal significa rei. Mas em um outro momento, em outro contexto, animal também pode significar reino. Rei ou reino, sabia? No verso 17 de Daniel 7:17, fala rei. Mas no verso 23, fala assim: então ele disse, o 4º animal será um 4º reino na terra. Portanto, animal em profecia pode ser rei ou reino. Entendeu? Facinho, né? Vamos para uma outra palavra. A outra palavra é mulher. O que significa mulher em profecia? A resposta está em Efésios, no Novo Testamento, capítulo 5, verso 23. Está bem aqui. Diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Lendo um pouquinho mais, o verso 30 e 31 e 32, especialmente o 32, diz assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ou seja, Efésios capítulo 5 vai traçando um paralelo entre a mulher e o marido, e Cristo e a igreja. Mulher, marido, Cristo, igreja. Comparando Jesus como marido e a igreja como a mulher. Então, em profecia, mulher significa igreja. E nós podemos citar também Apocalipse 21, que mostra a volta de Jesus, a descida da cidade santa, e a Bíblia diz que Jesus é o noivo que vem encontrar-se e buscar a sua noiva. Essa é uma linguagem bem conhecida dos cristãos. Portanto, mulher significa igreja. Agora, se for uma mulher pura, representa a igreja verdadeira. Se for uma mulher prostituta, representa a igreja falsa. E eu já posso perguntar a você, quantas mulheres estão aqui em Apocalipse? 2, não é verdade? 2 mulheres, uma fiel e outra infiel, uma pura e a outra prostituta. Isso quer dizer que existem somente 2 caminhos, 2 igrejas, 2 tipos de religiões, 2 tipos de doutrinas, aquela que é verdadeira e a falsa, a igreja certa e a igreja errada.
Então pergunto a você, você faz parte de qual igreja? Da verdadeira ou da falsa? Da certa ou da errada? Da doutrina de Deus ou a doutrina de Satanás? Qual é o seu caminho? Por onde você tem andado? Bem, seja lá qual for a sua resposta, nesse estudo, nessa série sobre o futuro com esperança, Deus vai mostrar a você o caminho certo, o caminho da verdade, o caminho da salvação, o caminho que leva ao reino dos céus. Existem outras palavras. Eu falei de animal e de mulher, mas posso falar agora de água. O que quer dizer água em profecia? Vamos ver Apocalipse aqui, capítulo 17. Bem aqui, 17, verso 1. Fala que a mulher estava sentada sobre muitas águas. Agora o verso 15 diz: falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Portanto, água quer dizer povos, gente, pessoas. Entendeu? Vamos lá. Animal, rei ou reino. Mulher, igreja. E água, povos. Facinho, né? Facinho. Agora tem uma outra pergunta. O que será que significa um dia? Porque a Bíblia diz que o povo de Deus seria perseguido por 1260 dias. E diz também que haveria um tempo profético, conhecido como 2.300 dias, ou 2.300 tardes e manhãs. O que é um dia? Quanto vale um dia? Um dia profético representa quanto tempo? Resposta, está aqui no livro de Ezequiel. Ezequiel está no Velho Testamento. Vamos pegar o capítulo 4. Ezequiel 4, versos 6 e 7. É interessante esse texto. Quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. É isso, cada dia por um ano. Então um dia profético equivale a um ano literal. Isso significa que 1260 dias proféticos são 1260 anos literais. Entendeu? Cada dia um ano. É isso que diz a Bíblia. Uma vez um grupo de pessoas tentaram dizer o seguinte, ou o grupo tentou dizer o seguinte, que um dia equivale a 1000 anos. Essa fala foi baseada em Pedro, o apóstolo Pedro menciona isso. Mas a verdade é que, profeticamente, um dia não significa 1000 anos. O texto de Pedro é o seguinte, é que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, mostrando que Deus está acima do tempo, acima de tudo. E para Deus 1000 anos é como um dia. Mas esta não é uma regra profética, não é uma regra para se entender a profecia. A regra é exatamente Ezequiel 4, 6 e 7 e Números, livro de Números 14, 34, que diz que um dia profético equivale a um ano literal. Tudo bem? E tem mais. Outras palavras interessantíssimas. Por exemplo, o que quer dizer cauda em profecia? Diz que o dragão vermelho tinha uma cauda e com a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus. Cauda significa, sabe o quê? Isso é interessantíssimo. Está aqui, no livro de Isaías, Isaías 9, verso 15. O ancião, o homem de respeito é a cabeça e o profeta que ensina mentira é a cauda. Aqui está claro. A cauda, portanto, representa exatamente falsos profetas. Engano, mentira, falsidade. Por isso que a Bíblia diz que o dragão vermelho, ele arrastou com a sua cauda 1/3 das estrelas dos céus. Isto é, Satanás, com o seu engano, com a sua mentira, com a sua falsidade, ele arrasta a terça parte das estrelas dos céus. Então, cauda quer dizer falso profeta. E tem mais. Estrelas, por exemplo, representam anjos ou pregadores do Evangelho, conforme diz Apocalipse 12, versos 3 e 4, e também Daniel 12, verso 3 e verso 4. Estrelas quer dizer anjos ou missionários, pregadores do Evangelho, entendeu? Estou agora citando apenas o texto para ganharmos um tempinho. Você sabe agora que estrelas quer dizer isso. E o que quer dizer, por exemplo, coroa? Coroa quer dizer vitória. Refere-se àqueles que vencem, aos vencedores, receberão a coroa da vida. Coroa representa vitória. E tem mais palavras. Por exemplo, uma outra palavra muito comum na profecia é a expressão que a gente usa às vezes sem perceber. Dragão e cordeiro. O cordeiro e o dragão. Tem até música que fala sobre isso.
O dragão, na profecia, representa, na verdade, Satanás, conforme diz Apocalipse 12. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, olha. Apocalipse 12, versículo 9, diz: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então, dragão representa exatamente Satanás. E cordeiro? Cordeiro representa quem? Cordeiro representa Jesus. Conforme diz João 1:29, quando João Batista estava ali no Rio Jordão batizando, João Batista se levanta, vê Jesus lá na frente e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Repito, João 1:29. Cordeiro é Jesus. E assim você vai percebendo que as palavras que aparecem no Apocalipse, as palavras-chave, elas têm significados. Eu gostaria que você relembrasse comigo algumas dessas palavras agora. Por exemplo, animal, você já sabe, rei ou reino. Mulher, igreja. Águas, povos. Um dia, um ano. Dragão, Satanás. Cordeiro, Jesus. Coroa, vitória. Estrelas, mensageiros. Um dia, repito, um ano. E tem uma palavra que eu não mostrei, mas vou dizer agora: tempos. A Bíblia diz que o povo de Deus seria perseguido por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tempos em profecia quer dizer anos. Tempos, anos. Está aqui, olha, bem claro em Daniel, no capítulo 11, verso 13. Bem claro, está bem aqui, 11, 13. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Então, tempos quer dizer anos. Um tempo, um ano. 2 tempos, 2 anos. 3 tempos, 3 anos. E assim sucessivamente. Aqui nós temos a regrinha, a chave que abre o cofre, que desvenda o mistério. Estas palavras são chaves. São como tabelinha de conversão profética, para você ler um texto e entender o significado, usando exatamente esse princípio bíblico de Isaías, que se estuda a Bíblia um pouco aqui e um pouco ali. Se nós colocássemos como um exemplo Apocalipse 13, que diz: vi emergir do mar uma besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Veja como seria. Besta é um animal. Então, se a besta sai do mar, um animal sai do mar, e animal quer dizer rei ou reino. Então é um reino que sai do mar. Mar é água, e água quer dizer povos. Então, uma besta que sai do mar, quer dizer um reino que sai do meio do povo. E o fato de ter 10 chifres, em Apocalipse 17:12, chifres quer dizer poder, rei ou reino. Então, uma besta que sai do mar com 10 chifres é um poder que surge do meio do povo, e esse reino tem muito poder. E você pode perguntar, pastor Luiz, já entendi, mas e as 7 cabeças? Bom, aí você está querendo saber demais, né? As 7 cabeças nós vamos estudar num outro dia, num outro programa. Eu tenho certeza que o estudo de hoje, com muitos detalhes, cheio de textos muito melindrosos, eu tenho certeza que esse estudo ajudou você a ter uma visão melhor da palavra de Deus. Continue firme, porque no próximo encontro nós vamos saber mais detalhes de como funciona o grande conflito entre o bem e o mal, através dos tempos, começando no céu e continuando nos dias de hoje. Continue firme estudando a Bíblia e Deus te abençoará grandemente. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pelo estudo de hoje. Eu quero entregar nas tuas mãos esta pessoa que acompanhou conosco esta mensagem. Que estas verdades entrem no coração de cada um e que juntos, em nome de Jesus, compreendamos direitinho as profecias e a tua vontade. Em nome de Jesus, amém.